Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar circuitos com capacitores. O estudo de circuitos com capacitores no contexto da disciplina de Circuitos Elétricos 1 se resume a estudar o processo de carga e descarga de um capacitor. Vamos lembrar que até então os circuitos que estudamos eram formados por fontes de tensão e fontes de corrente conectadas em resistores. Assim, as grandezas elétricas destes circuitos eram constantes no tempo. Então, as correntes e as tensões no circuito eram puramente contínuas, ou seja, não variavam no tempo. Agora, para estudarmos circuitos de carga e descarga de capacitores, teremos correntes e tensões que variam no tempo, ou seja, as grandezas elétricas serão dependentes da variável tempo. No circuito mostrado na figura, tem-se um gerador de funções, ou seja, uma tensão na entrada que não é mais contínua, pode ser quadrada, triangular, senoidal, pode ter diferentes formatos, por exemplo, conectado em um circuito formado por um resistor R1 em série com um capacitor C1. A finalidade do resistor é limitar a corrente de carga e descarga do capacitor C1. A tensão final no capacitor será igual à tensão da fonte de alimentação, seja positiva, por exemplo, no processo de carga, ou zero ou negativa no processo de descarga. As figuras mostram o comportamento da tensão no capacitor ao longo do tempo para diferentes constantes de tempo. Lembrando que a constante de tempo de um circuito RC, ou seja, um circuito formado por um resistor em série com capacitor, é justamente dada pela multiplicação da resistência pela capacitância, ou seja, tal é igual a R vezes C. Assim, durante o processo de carga, após transcorrer o tempo de uma constante de tempo, a tensão do capacitor que iniciou em zero atinge o valor da ordem de 63% da tensão final, da tensão positiva, por exemplo, da fonte de alimentação. Após 3 constantes de tempo, se atinge o valor de 95% da tensão final. E após 5 constantes de tempo, consideramos que o processo está finalizado, ou seja, a tensão no capacitor atingiu 99% da tensão final. No processo de descarga, ocorre da mesma maneira, mas a tensão inicia em 100% e ao final do processo, por exemplo, chega a 0 volts, ou seja, o seu valor final seria zero. Então, estas duas curvas mostram o processo de carga de tensão no capacitor e o processo de descarga, ou seja, de retirada de energia do capacitor. Para implementarmos circuitos de carga e descarga de capacitores, vamos utilizar 2 equipamentos novos no laboratório remoto Vizir. O osciloscópio, que permite que se observem as formas de onda da tensão no gerador de funções, ou seja, na fonte de alimentação, e a tensão sobre o capacitor ao longo do tempo, que é uma característica que os multímetros não conseguem oferecer. O multímetro sempre mostrará ou medirá valores instantâneos naquele momento. É como se tirássemos uma fotografia do circuito, das grandezas do circuito, congelando estas grandezas naquele instante de tempo. Já o osciloscópio permite que se observem as variações das grandezas ao longo do tempo se transcorrer, ou seja, de algum instante que definimos como zero, e aí o tempo crescendo então positivamente. Por sua vez, o gerador de funções é um equipamento que permite disponibilizar diferentes tensões com diferentes frequências e diferentes amplitudes.
Enquanto uma fonte de tensão de corrente contínua permite que se altere a sua amplitude, sendo sempre com formato contínuo, no gerador de funções podemos alterar o formato para tensão senoidal, triangular, quadrada, por exemplo, dentre outras formas de onda. Podemos também alterar a frequência, que representa então o período do sinal, ou seja, após quanto tempo um sinal periódico irá se repetir, e podemos alterar também a amplitude e a variável contínua deste sinal, ou seja, o offset desta tensão. Estes ajustes vamos fazer durante a implementação no laboratório remoto Vizir. Vamos realizar agora a demonstração da aula de laboratório de circuitos elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para o estudo de circuitos com capacitores. Inicialmente faço o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e Iniciar experimento. Esta aula de laboratório sobre circuitos com capacitores consiste em implementar um circuito série formado por um resistor de 1000 ohms conectado a um capacitor de 100 microfarad para se estudar o processo de carga e descarga deste capacitor. O circuito RC será conectado ao gerador de funções, que deverá ser corretamente ajustado. Para observarmos as formas de onda da tensão do gerador de funções e da tensão sobre o capacitor, vamos utilizar o osciloscópio. No laboratório remoto, vamos localizar o resistor de 1000 ohms e o capacitor de 100 microfarad. Vamos implementar o circuito série, formado pelo resistor e pelo capacitor, conectando em seguida o resistor ao gerador de funções no terminal ou conector específico para esse equipamento. E a referência do gerador de funções também vamos conectar ao circuito. A seguir, conectaremos o osciloscópio, que possui duas entradas ou dois canais, o canal 1 e o canal 2. Vamos conectar o canal 1 para observarmos a forma de onda da tensão de entrada do circuito e o canal 2 para observarmos a forma de onda da tensão sobre o capacitor. A referência do osciloscópio será conectada na referência do circuito. Então, a implementação ou montagem do circuito está finalizada. Agora vamos fazer os ajustes do gerador de funções. Inicialmente aparece na tela a frequência do sinal de saída. A frequência e o período de um sinal são o tempo que ele leva para se repetir. Então, isso se aplica a sinais periódicos, ou seja, aqueles sinais que se repetem no tempo. Inicialmente, ele mostra uma frequência de 1 kHz. Nós vamos reduzi-la para 100 inicialmente, mudar o dígito ou o algarismo que fica piscando para reduzi-la então até 10 e na sequência até 1 Hz. Então esta frequência de 1 Hz significa que a tensão disponibilizada na saída deste equipamento tem uma variação positiva e negativa se repetindo após 1 segundo, pois o período é o inverso da frequência, portanto o período é 1 sobre a frequência, então 1 sobre 1 Hz, que equivale a 1 segundo. Assim, o tempo que este sinal permanece no nível alto ou na sua amplitude positiva é a metade do período, ou seja, 500 milissegundos. Os demais 500 milissegundos ele permanecerá no tempo restante, então, com a sua amplitude negativa ou a sua amplitude menor neste caso. A saída do gerador de funções pode ser senoidal, selecionada aqui, quadrada
ou triangular. Nesta aula de laboratório, vamos utilizar sinais quadrados. Então, a frequência está ajustada. Agora, vamos fazer o ajuste da amplitude, que está mostrada aqui como 1 volt pico a pico. A amplitude pico a pico significa a diferença entre a amplitude máxima positiva e a amplitude máxima negativa. Vamos deixar como 1 volt pico a pico e finalmente fazer o ajuste da parte contínua ou da parte média deste sinal. Para que a tensão de saída varie de 0 a 1 volt, nós vamos adicionar 0,5 volts ao sinal de saída. Portanto, nós vamos deslocar o sinal original no sentido positivo, fazendo com que o mesmo varie de 0 até 1 volt, adicionando então 0,5 volts de valor médio ou valor contínuo ou offset, como está mostrado aqui. Então, os ajustes do gerador de funções são a frequência 1 Hz com sinal quadrado, a amplitude 1 volt pico a pico e o valor médio, o offset, de 0,5 volts. Agora vamos fazer o ajuste do osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento completo que permite medir amplitudes e o seu comportamento ao longo do tempo. Então, no display ou na tela, ele possui eixo horizontal, ou eixo X, que é o eixo do tempo, e eixo vertical, ou eixo Y, que é o eixo das tensões. Então, os canais do osciloscópio vêm definidos inicialmente aqui com a amplitude de 1 volt por divisão. Isto significa que cada quadrado destes tem uma amplitude de 1 volt. Então, nós podemos utilizar estas divisões da tela para fazer a medição diretamente na tela. Então, a amplitude nós ajustamos clicando aqui sobre o botão identificado na cor amarela para o canal 1, selecionando então 500 mV. Para o canal 2, repetimos, selecionando 500 mV também. Finalmente, o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, será ajustado para, a partir de 20 milissegundos, que é o valor inicial, para 50 milissegundos, que é o valor máximo que ele permite ajustar no visir. Então, nós ajustamos a amplitude dos canais, ou seja, o valor de tensão por divisão que cada canal irá medir, e ajustamos a escala do tempo para 50 milissegundos por divisão. Vamos realizar a medição e observar as formas de onda mostradas pelo osciloscópio. Percebam que ele está mostrando o processo de descarga do capacitor, pois a tensão estava alta e caiu até zero. Para observarmos o processo de descarga ou de carga, nós vamos utilizar o sincronismo do osciloscópio, que é este ajuste que indica aqui que o sincronismo está sendo feito no canal 1, na amplitude 0 e durante a subida do sinal. O sincronismo é mostrado por esta seta verde aqui. Então, ela está no nível 0 para o canal 1 e durante a subida do sinal. Nós vamos alterar a amplitude do sincronismo para uma nova posição. Subindo aqui para até 500 milivolts de amplitude. Então, ajustamos a subida do canal 1 para fazer o sincronismo na posição 500 milivolts. Também vamos ajustar a posição horizontal neste botão para o lado esquerdo aqui da tela para podermos observar melhor a variação ou o crescimento e decrescimento da forma de onda de tensão no capacitor. Vamos realizar a medição e percebam agora que estamos observando a carga do capacitor. A tensão em amarelo inicia em 0,
passa por 500 milivolts e tem valor máximo de 1 volt. Após 500 milissegundos, que é a metade do período deste sinal de 1 Hz, irá se repetir novamente. Então, este sinal ficará alto durante 500 milissegundos e em zero, ou seja, baixo, durante os outros 500 milissegundos. Percebam que a tensão em azul está crescendo exponencialmente, começando em zero e chegando aqui perto do final aqui da tela, já com amplitude praticamente igual ao valor do gerador de funções, que é de 1 volt. Podemos medir aqui, sabendo que a escala está ajustada para 50 milissegundos, ou seja, cada divisão vale 50 milissegundos, então nós temos aqui a posição 0, que nós definimos assim como 0, 50 milissegundos, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 milissegundos. Percebam que o resistor é de 1000 ohms, o capacitor é de 100 microfarad. Isto resulta em uma constante de tempo, que é a multiplicação da resistência pela capacitância, R vezes C, de 100 milissegundos. Então, uma constante de tempo é um intervalo aqui de duas divisões, ou seja, aqui nós temos o zero e aqui uma constante de tempo. Duas constantes de tempo, três constantes de tempo. Então, este instante aqui é o tempo em que passou três constantes de tempo, ou seja, o tempo equivalente a três constantes de tempo. Lembram que 5 constantes de tempo são o tempo necessário para que a tensão praticamente atinja 99% do valor final, ok? Então, para observarmos 5 constantes de tempo, vamos ter que colocar aqui a posição horizontal, o ajuste horizontal, mais à esquerda, ou seja, próximo do zero. Então, nós vamos deslocar aqui até totalmente aqui do lado esquerdo. Vamos realizar a medição. E agora observamos, então, todas as divisões possíveis. E aqui, ao final, nós teremos, então, o tempo de 5 constantes de tempo, que neste caso coincide com o instante em que a forma de onda da tensão do gerador de funções irá cair. Então, exatamente quando o capacitor está totalmente carregado, iniciará o processo de descarga. Vamos posicionar de volta aqui mais à direita, que fica melhor para observar as formas de onda. Para observarmos o processo de descarga da tensão no capacitor, vamos fazer o ajuste do sincronismo para se observar a descida do sinal. Percebam aqui que ele está sincronizando com o canal 1 e durante a subida vamos ajustar para a descida e realizar a medição. Agora observamos que o sinal estava, ou a tensão do gerador de funções estava no seu valor máximo, que é 1 volt, o capacitor estava completamente carregado e aqui se iniciou o processo de descarga e após este intervalo todo aqui, o capacitor está praticamente descarregado. Então se consegue fazer a medição aqui também do tempo de descarga, que é igual ao tempo de carga, pois o circuito para a carga e para a descarga é o mesmo. O mesmo resistor está em série com o capacitor, tanto durante a carga do capacitor como durante a descarga deste componente. Então, esta aula de laboratório de circuitos elétricos 1 foi sobre circuitos com capacitores, onde se observou o processo de carga e descarga dos capacitores. Agradecemos pela atenção de vocês e até as próximas aulas.